Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você. E olha, uma grande energia positiva acaba de entrar em rota de colisão com o seu coração, porque está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e recepcionado por Deus e pelos seus antepassados, viu? O programa de hoje traz o preletor Enio Masaki Hara, ao lado do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e do preletor Carlos Alberto da Silva. Traz uma dica importante para que as pessoas sejam vitoriosas na vida: abandonar o medo. Temer alguma coisa, isto vai para o universo e ecoa. No quadro Sou Feliz, vejo o relato do João Venceslau Silva, que revela como superou uma sociedade mal sucedida e de quebra hoje sua empresa ainda vai de vento em popa. Eu vim de uma separação da empresa, de uma sociedade mal sucedida, estava passando uns momentos complexos e eu estava justamente atrás de uma paz de espírito. Fique conosco e verá que sua visão acerca da vida não será a mesma ao final do nosso programa. Gostaria de apresentá-los uma obra que modifica vidas. Comande sua vida com o poder da mente. A força transformadora desse texto é tremenda. O objetivo principal deste livro é proporcionar ao leitor um treinamento prático de meditação durante 30 dias. No entanto, além das palavras a serem mentalizadas, esta obra ensina como usar as leis que comandam o destino, como alcançar a fé inabalável, como superar os infortúnios e o princípio fundamental da cura sagrada. Com mentalizações como esta, você abre os canais da prosperidade e começa a ver resultados positivos em sua vida prática. Adquira já o seu exemplar de Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Ligue agora e se informe 0800 770 2600 ou acesse a nossa livraria virtual pelo site www.sni.org.br. O senhor João Venceslau Silva passou por maus bocados, gente. Após sofrer com a separação de uma sociedade mal sucedida, mas ele deu de cara com um folder que divulgava o ciclo de estudos da prosperidade da Seitonoi e começou a frequentar as aulas. O restante, ele mesmo conta, claro, cheio de boas notícias. Veja. Eu me chamo João Venceslau, sou da Associação de Iturama, Minas Gerais. Sou presidente da Associação Aéreo Prosperidade de Iturama. Eu sou engenheiro civil, proprietário de uma empresa que chama Construtora Via Terra. Em 2001, em Iturama, descendo de uma caminhada, passei na parte da associação comercial e tinha uma placa lá, Reunião do Seitonoi. Eu entrei, falava sobre o ciclo de estudo da prosperidade. Eu achei interessante, li um folder e levei aquele folder para casa. Até então não sabia nem o que era Seitonoi. Eu cheguei em casa, que a minha esposa mostrei e falou: vai ter um ciclo de estudo em São José do Rio Preto. Fica a 180 quilômetros de Iturama. Vamos lá conhecer? A gente tem um costume de Minas falar assim: bora ver esse trem? Ela falou: vamos lá. Então fomos lá em Rio Preto e graças a Deus encontrei a Seitonoi. Neste momento, em 2001, eu vim de uma separação da empresa, de uma sociedade mal sucedida, estava passando uns momentos complexos e eu estava justamente atrás de uma paz de espírito, paz de família, paz empresarial, paz financeira e graças a Deus, através da Seitonoi, encontramos. Eu e minha esposa fizemos 3 ciclos em São José do Rio Preto e a seguir nós iniciamos, através do nosso trabalho, coordenamos hoje um ciclo em Iturama. Hoje nós estamos com o 4º ano de ciclo.
Então quero mostrar que a Seichonoye é uma verdade, ela traz para a gente uma paz espiritual muito grande. Hoje, graças a Deus, a minha esposa está bem, tenho 2 filhos maravilhosos, ambos fazem medicina. Hoje, graças a Deus, eu encontrei o que eu procurava, que era justamente isso, paz de espírito. A força surge da coragem que você tem e não das circunstâncias que o cercam. Por isso, abandone o medo. Esta é a dica que será dada agora pelo preletor Enio Masaki Hara, pelo preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e pelo preletor Carlos Alberto da Silva no debate de hoje. Confira. Muito obrigado, alô Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Lagoa da Prata. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje o assunto é medo. Se você tem medo de alguma coisa, aguenta aí que esse medo tá para ser expulso da tua vida. Para falar sobre esse assunto, o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Já teve medo? Ah, já. Já? Bom, até hoje a gente sempre dá um medinho. Medinho, quando eu só não pode deixar ele dominar, né? Tá certo. Também aqui o professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Enio, muito obrigado. Uma alegria estar aqui. Só alegria? Só alegria. Já teve medo? Vixe. Muito? Muito. E aí, o medo? Possível viver bem com ele? É possível mandá-lo embora? Enfim, como lidar com esse pavor aí de muitas pessoas? Tá certo. Bom, primeira coisa, o medo não necessariamente seja uma coisa negativa. Talvez o medo ele venha até de um sentimento de preservação. Por exemplo, o medo, a criança, quando pequenininha, não tem medo de nada. Até que ela começa a perceber que determinadas coisas que ela faz, ela pode se machucar. Então, o medo não deixa de ser uma forma de preservar o ser humano também. Esse é o lado positivo. Agora, tudo fica complicado quando esse medo, ele perde esse controle, ou perde essa função. E aí começa a tolher a liberdade do Filho de Deus. Aí é que começa, talvez, o grande problema. Inclusive, o preletor Carlos falando, eu lembrei dessa questão que muitos pais também, às vezes até com essa questão de não deixar essa criança com medo, super protege, não dizem não para a criança para não traumatizar, não dizem... Isso é um erro também, como o Carlos falou. Muitas vezes o medo ou alguma coisa que você previne na criança pode causar uma certa frustração, mas que vai lá no futuro, às vezes até ser benéfica nela, dentro dos limites. Em que sentido? Por exemplo, de repente ele perde um emprego, tá? Se ele nunca recebeu um não na vida, né, do pai ou da mãe, ou nunca teve um medo, nunca caiu e tropeçou e aprendeu com essa experiência, com certeza quando ele for lá adulto, ele não vai tolerar, por exemplo, frustração. Ele não vai tolerar dificuldades, ele não vai tolerar que a vida diga não a ele. Então isso pode causar graves distúrbios, levar a pessoa a droga. Então, veja bem, a função do medo dentro desse limite é importante. Agora, o professor Masaru Taniguchi, ele ensina que o principal medo do ser humano, ele vem do complexo de inferioridade, né? E esse complexo de inferioridade, na nossa visão, vem da ideia de que eu sou um ser material, portanto, limitado. Quando a gente vive num mundo limitado, que é o mundo que nós chamamos das formas, né? Você tem horário para isso, horário para aquilo, tempo para tempo, você tem uma limitação de valor que você tem na tua conta corrente, etc. Tal. Tudo isso é um mundo limitado. Quando a pessoa vive nesse mundo limitado, achando que este mundo é o que existe de fato, aí ela começa a ter medo, insegurança. Agora, quando ela percebe que, além deste mundo em que ela vive, que é o mundo material, ela também pode viver no mundo das ideias, no mundo que nós chamamos de infinitas dimensões e infinitas possibilidades, ela começa a sentir-se, né, parte desse projeto grandioso, e o medo vai diminuindo. Então esse é o conceito mais filosófico da coisa, né? Tá certo. Professor Carlos, você disse agora há pouco que já teve muito medo. Assim, se puder citar, você cita, senão deixa para lá, né? Sim. Mas você teve medo do quê? E como fez com que esse medo não fizesse mais parte da tua vida? Tá. Bem, um dos medos mais frequentes na minha infância era o medo de que meus pais morressem. Ainda aproveitando o que o professor Marcos acabou de dizer, justamente, mas eu acho que o meu medo maior era por mais autopunição. Então, eu brigava muito com os meus pais, principalmente quando, no dia que eu brigava exageradamente com eles, à noite eu acabava tendo sonhos, pesadelos, que um deles havia falecido.
E eu ficava apavorado, coração acelerado, aquele medo tradicional, né, os efeitos tradicionais do medo, e ficava fazendo oração para que eles estivessem vivos. Levantava na ponta dos pés, ia até o quarto deles para ver se estavam respirando. Aí quando eu via que estava respirando, eu voltava para trás, sabe, agradecido, aliviado, prometendo a mim mesmo que não brigaria mais com eles. Mas no dia seguinte já voltava às velhas rotinas. Digamos que isso só foi acabar mesmo quando eu conheci a Seichonoye e despertei que era filho de Deus. E eu acabei vivendo posteriormente, graças ao ensinamento da Seichonoye, eu pude reconciliar-me completamente com os meus pais, em especial com o papai. 1 ano e 9 meses, quase 2 anos depois de ter conhecido a Seichonoye, eu me deparei com essa situação. Meu pai tinha falecido e eu tive que esperá-lo, a liberação do corpo no hospital onde ele estava. E naquele momento que antecedia até que chegasse o corpo do meu pai, eu fiquei sentado e lembrando daqueles sonhos que eu tinha quando criança. Fechei os olhos e fazia oração para que aquilo também fosse um pesadelo, fosse um sonho. Que eu ia acordar, eu ia verificar que eles estavam dormindo. Mas quando abriram uma porta, de repente aparece o caixão do meu pai ali. Mas eu não era mais a mesma pessoa. A Seichonoye tinha feito efeito completo na minha vida, que é essa consciência, né, professor Marcos, que nós somos filhos de Deus, sabe, que a vida verdadeira não é esse corpo. E naquele momento eu pude lidar, sabe, com esse grande temor, que era a morte, de uma forma diferente, compreendendo que a morte não é morte. É só uma separação temporária para que a gente possa, inclusive, através dessa experiência, fazer reflexões, a fim de corrigir certas atitudes para não cometê-las, os mesmos erros. E eu posso dizer que eu superei o meu medo quando eu despertei, estudando o ensinamento da Seichonoye, de que a vida verdadeira jamais morre, jamais se destrói. Então, aqui mesmo com vocês, eu sei, por exemplo, minha mãe está em Barretos. Um beijo para minha mãe. Mas o meu pai, ele está presente, por exemplo, aqui porque eu sei que ele está em todo lugar onde eu estou, porque ele está no meu coração, na minha lembrança. Tá certo. Professor Marcos, professor Carlos, né? Tem um ditado, uma orientação na Bíblia que diz, né? Que aquilo que eu temo me sobrevém, né? Então, entendendo isso, Marcos e Carlos também, né? Por que aquilo que eu temo acontece, ou aquilo que eu temo parece que manifesta? E onde que fica esse temor, onde fica esse medo? Bom, primeiro nós estamos tocando numa questão de lei mental, né? Leis mentais. Então, a lei mental, uma das leis mentais é aquilo que eu reconheço se manifesta. Então, principalmente quando eu reconheço um grande sentimento. É uma energia que eu emano a partir desse sentimento. Essa energia sai para o universo, sai em busca daquilo que eu estou solicitando. Pode parecer estranho, né? Mas não é que eu estou solicitando. Mas ninguém solicita algo de ruim para si próprio, né? Sem dúvida alguma. Mas a lei é lei, por exemplo. A gente assiste episódio, por exemplo, que o avião caiu, por exemplo, né? O avião caiu porque contrariou uma determinada lei, né? Mas ele também precisou levantar voo também em favor de uma determinada lei da aerodinâmica, a lei da gravidade, precisou vencer tudo isso, mas ele está voando e existe uma série de leis que estão ali circulando aquele avião. Desrespeitou, ele vai cair, independente se está certo ou se está errado. Assim são as leis mentais. Se você com sentimento temer alguma coisa, isto vai para o universo e ecoa para você. Agora, vamos supor que aconteça alguma coisa que você tenha medo. Não é para te prejudicar, também as pessoas pensam isso, não é. Como o professor Carlos falou, é como um alerta para que você mude determinado tipo de atitude. Então eu tinha, por exemplo, vou dar um exemplo meu, quando eu cheguei na fase de adolescente, ou pré-adolescente, eu tinha medo de encontrar pessoas na calçada onde eu estava andando. Então, isso da onde veio? Veio de uma educação extremamente rígida que eu tive, principalmente da minha mãe, que batia e usava até chicote para bater na gente. Então, só que eu não sabia como pré-adolescente o que estava acontecendo, né? Então, eu encontrava algumas 2, 3 pessoas vindo na minha direção, eu atravessava a rua e ia para o outro lado da calçada com medo de que eles me batessem, que alguma coisa acontecesse.
Então foi através de enfrentar esse medo que eu comecei a perceber, não, eu não posso ser assim, por que eu tenho medo dessas pessoas, por quê? Por que elas vão me fazer mal? Então eu comecei a enfrentar esse medo e aprendi que eu posso enfrentar meus medos, que eu posso vencer meus medos. Então parece inimigos, né? Parecem que as pessoas, às vezes, até a pessoa vinha, olhava meio feio para mim, mas às vezes não estava nem olhando feio para mim, às vezes ela estava fazendo uma outra coisa, você já tem medo, você já começa a imaginar fantasmas. Então eu peguei, enfrentei isso, e isso hoje na minha vida é bom, porque toda vez que eu tenho uma determinada dificuldade, essa dificuldade às vezes gera um certo medinho, será que vai dar certo, será que não? Então eu vou enfrentar. Então a vida nos dá experiência, nunca coisas amargas. Queria ver com vocês dois lá, por favor, né, professor Marcos e professor Carlos Alberto, sobre alguns medos que muitas pessoas têm e como então elas podem se livrar desses medos, por exemplo. Você citou que tinha medo da morte dos pais, principalmente. Mas tem pessoas que estão doentes agora, Carlos, em casa e que estão morrendo de medo de morrer. Como se livrar desse medo da morte? Da morte própria, entre aspas. Jesus Cristo disse, se queres viver, morra. Na Seichonoye, o mestre diz a mesma coisa, mas o mestre Masaru Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, o professor Masaru Taniguchi, ele diz assim, que aquilo que você fica apegado, então ele vai acabar concretizando. Então ele diz, tem que soltar da mente. Então, eu lembro que num dos livros do mestre, ele escreve assim, que ele estava fazendo orientações coletivas, né, perguntas e respostas, e falando justamente sobre esse assunto de você soltar-se do medo. E uma mãe levantou e começou publicamente fazendo uma consulta a respeito de uma filha adolescente que estava doente, desenganado pelos médicos. E tudo o que o médico dizia que era preciso cortar da alimentação a fim de preservar mais a saúde da filha, ela fazia. No entanto, a filha estava debilitando-se nitidamente. E ela já não sabia mais o que fazer. Então, a ponto dos médicos falarem, olha, tudo que podia ser feito foi, agora não tem mais jeito, desenganada pela medicina. E o mestre disse para ela, solte a tua filha, solte da mente. Ela falou, mas como eu faço isso? E o mestre perguntou, qual o teu maior medo? E a mãe respondeu, que minha filha morra. E o mestre disse, considere ela morta a partir de agora. Ela baixou a cabeça, as lágrimas começaram a vir e ela disse, entendi. E ela saiu, terminou essa sessão de perguntas e respostas, foi embora, mas o mestre conta que ele ficou pensando, sabe, na dor, no sofrimento daquela mãe. E ele se retirou e foi fazer oração para que a misericórdia de Deus se manifestasse através daquela situação. E a mãe, passado um mês aproximadamente, ela voltou novamente naquele mesmo tipo de reunião. E ela estava sorridente, estava feliz, e o mestre estava curioso, então perguntou, e a tua filha se salvou? Ela respondeu, sim, se salvou. Mas essa resposta não satisfez o mestre. Então ele perguntou, mas se salvou para o lado da morte ou para o lado da vida? Ou seja, porque de qualquer maneira ela estaria salva. Aí ela respondeu, não, para o lado da vida. E ela contou o que aconteceu. Então ela saiu dali com o coração, sabe, doído ainda. Mas ela ia passando em frente a uma quitanda e ela viu ali todas as guloseimas que a filha mais apreciava. E ela pensou, puxa, minha filha gostava tanto de comer isso, eu vou levar para ela a fim de colocar como oferenda diante do oratório. E aí ela comprou todas aquelas coisas que a filha gostava, chegou lá e a filha mal conseguia levantar da cama. E ela disse, né, filha, mamãe comprou tudo que você gosta, está aqui, delicie-se. E ela tinha que fazer outras coisas e ela saiu da casa. Quando ela voltou para casa, a filha tinha comido tudo que estava proibido e ficou completamente curada. Bom, Enio, aqui cabe uma ressalva para vocês que estão nos ouvindo aqui em casa, que eu disse, por exemplo, que ela comeu tudo que os médicos haviam dito que não era para comer. E aí, de repente, você está aí tomando remédio ou está seguindo uma dieta médica e fala, legal, então vou parar de fazer tudo que o médico disse. Aí, cuidado, porque não é bem assim. O mestre disse que você, para poder chegar a esse ponto, precisa ter 100% de convicção.
Se não tiver 100%, não vai funcionar. Exato. Porque é o 100% da convicção de que você é filho de Deus, ou seja, que vai fazer o efeito. Essa mãe confiou 100% nas palavras do mestre. E é claro que havia já uma preparação para que ela chegasse nesse estágio. Mas foi algo que me emocionou bastante. Confesso que desde então eu tenho procurado enfrentar os meus medos dessa forma. Então, como disse o professor Marcos, então se aparece algum medo, alguma situação, então eu não vejo aquilo como um fantasma que é mais forte do que eu. Mas como filho de Deus, que eu sei que sou, sabe, como dizia Cristo, como diz Cristo, o Cristo jamais morreu. Por mim, eu nada posso, mas pelo Pai que está em mim, tudo posso. Tá certo. Então, eu me fortaleço no Pai, ou seja, me fortaleço em Deus. Em Deus. Outro medo, professor Marcos, que de uma certa forma abala muitas pessoas aí, por exemplo, é a falta do emprego, que por sua vez é a falta do dinheiro para pagar alguns compromissos, né? Então, alguém que está em casa agora, professor Marcos, lá está numa situação, fenomenicamente falando, financeira, não anda muito bem, está com medo danado que vai chegar alguém cobrar, sei lá, alguma prestação, alguma coisa. O que ele faz? Bom, tudo é o ponto de vista. Uma vez me deparei com um rapaz que ele me disse que estava devendo 500 mil reais. Eu estou devendo 500 mil reais, o que eu faço? O que a Seite me orienta? Aí eu disse para ele, parabéns, que beleza. Aí ele assustou comigo, ele disse, como assim parabéns? Eu estou devendo 500 mil reais, então parabéns. Eu disse, olha, se você já conseguiu dever 500 mil reais, você encontrou um monte de gente que confiava em você. Ninguém deve 500 mil reais, chegou no banco e falou assim, me presta 500 mil reais, o gerente do banco vai dizer, quem que está maluco? Então, esse rapaz, né, de certa forma, ele tinha uma grande capacidade. Lógico que ele se endividou, mas ele conseguiu, de certa forma, ter esses 500 mil uma vez na mão dele. Quando eu falei isso para ele falou, sabe que você tem razão? Né? Puxa, a vida é verdade, se eu tiver essa capacidade. Então, ele, naquela hora, mudou a visão dele em relação àquilo que ele estava... aquele problema que ele estava enfrentando. Então, se a pessoa tem esse medo, ela já vai deixar passar um monte de oportunidade na frente dela. Pô, de repente, um camelô aqui em São Paulo conseguiu ficar muito bem de vida. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele saiu vendendo bala na rua. Chegou a montar, inclusive, um comércio. Hoje ele vive fazendo palestras pelo Brasil todo. Então, você tem uma oportunidade. Às vezes a pessoa tem medo disso, medo daquilo, e fica parado. Então, faça o seguinte, veja qual o seu círculo de influência, ou seja, onde é que você pode influenciar dentro da situação que você está vivendo. Quem você tem para pedir ajuda? E a primeira ajuda é Deus. Deus me orienta para que eu possa saber um local adequado, onde eu possa trabalhar, desenvolver um trabalho, sustentar a minha família. Muito obrigado. Então é impossível que uma pessoa orando a Deus, solicitando o seu auxílio, não vai ser orientado. Tá certo. Então, sem medo de ser feliz? Com certeza, é importante isso, sem medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz. Né? Então, para você que está em casa agora, sem medo de ser feliz, quer um presente? Presentaço aí, do professor Marcos, do professor Carlos Alberto, que também colaboram na publicação dessas revistas da Seite Onoye, que saem todo mês uma revista Fonte de Luz, uma Mundo Ideal e uma Pomba Branca. Então ligue agora no 0800 770 2600 e você vai estar recebendo de graça uma revista da Seite Onoye na tua casa. Lembrando que é uma revista só por pessoa. Caso você já tenha ligado, aí dançou, meu amigo. Mas caso você ainda nunca ligou, então ligue para cá e também você pode ligar para aí dar o endereço aí de um amigo seu para que ele receba uma revista da Seite Onoye. Temos um minuto, professor Carlos, professor Marcos aí, sobre medo, vai. Então, para encerrar o negócio do medo, sem medo de ser feliz, sem medo de prosperar, sem medo do sucesso. Para quem está em casa agora, professor Marcos e professor Carlos Alberto, caramba, será que agora eu posso, mas não posso, mas eu ando com freio de mão puxada. Então, 30 segundos. Como acabar com esse medo e ir para o abraço? 10 segundos, Enio. 10 só? 10 segundos só. Guia para uma vida feliz. Tá simples. Sabe, Guia para uma Vida Feliz, o livro que você acabou de citar, foi o livro que nós nos baseamos para essa nossa conversa. Guia para uma Vida Feliz é a solução para tudo isso. E a assinatura Mundo Ideal, né, cara? A assinatura da Mundo Ideal, da Fonte de Luz, da Pomba Branca, sabe, é muito importante mesmo, né? Já que você disse, por exemplo, que se ele já ligou, não vai poder receber de novo, mas ele pode ligar e fazer a assinatura. Fazer uma assinatura também, né? Professor Marcos. Você merece ser feliz, você merece tudo de bom na sua vida, mas para você
chegar nesse estágio e sentir-se merecedor, precisa se esforçar, precisa trabalhar. Então é óbvio que a leitura dos livros é um aspecto bastante importante, e depois da leitura dos livros é colocar em ação aquilo que você aprendeu. Erga a cabeça aí e você com certeza vai ser um grande vencedor. Livre-se desses medos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Carlos Alberto. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E nós fomos agraciados pelas mensagens de mais um programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, um abraço muito apertado a todo o norte e nordeste do país, sabe, um abraço muito apertado porque a gente vai visitando. Eu estive há pouco em Fortaleza, no Ceará, e várias outras cidades pequenas, e como o pessoal assiste o modo feliz de viver, como recebe a gente com carinho assim que não tem como a gente agradecer. Só com um sincero muito obrigado, viu? E um abraço apertado a todos os demais estados que também acompanham o modo feliz de viver. Muito obrigada, viu? Para finalizar, faça de seu coração um reservatório das coisas de Deus. Comece agora em nosso momento de oração. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e por isso elas me amam. Muito obrigado.